Olá pessoal, aqui é o Felipe Ferreira falando com vocês direto aqui da Expert XP para trazer para vocês um pouco da conversa aqui do mercado, um pouco da conversa dos corredores, para que vocês tenham acesso e acompanhem todos esses temas com a profundidade que lhe é conveniente, falando com os principais especialistas do mercado. E para falar sobre fundos imobiliários, ninguém mais, ninguém menos que a Asset do BTG. Vamos conversar aqui com o Rui, que está aqui conosco. Obrigado pelo convite. E vamos falar aqui também com o Crestana. Tudo bem, Felipe? É um prazer aqui contribuir com vocês. Vamos falar bastante sobre fundos imobiliários, sobre produtos diferentes, quais são os olhares diferentes e mais profundos desse setor. E eu queria começar, para quem já me conhece, sabe que nós temos aqui as tradicionais perguntas difíceis, né? E agora nessa parceria entre Valor e Valor Pro, para trazer essas informações exclusivas para vocês, queria começar aqui com Crestana. Crestana, por que tem tão pouco fundo de hotel aqui no Brasil? Boa pergunta. Bom, gente, mais uma vez é um prazer aqui contribuir com vocês. Sabe que são mais de 500 fundos imobiliários no Brasil hoje, né? Uma indústria que é mais de 2, 3, quase 2 vezes e meia a quantidade de REITs nos Estados Unidos, embora inexpressivo em volume, comparando, obviamente, não é nem justo fazer essa comparação. E desses mais de 500 fundos, arrisco dizer que não tem 5 fundos imobiliários de hotelaria hoje no mercado. 3 dos fundos imobiliários são no BTG Pactual. A gente conhece um pouco dessa dinâmica, e assim, a minha leitura do porquê era tão escassa esse setor em fundo imobiliário é que para você originar um fundo, a criação de um fundo, um IPO, é muito difícil você começar com um ativo. Já é muito difícil. E o momento da indústria hoje, com um pouco mais de 20, 25 anos, já tem sido ainda mais difícil fundos monoativos virem à praça. Agora, quando você pega um monoativo, um fundo de um ativo só, exposto ao setor de hotelaria, você tem uma sazonalidade muito grande exposta para uma modalidade só de investimento. Então, esse é um grande detrator, ou seja, inibe que alguns fundos venham. É muito difícil você comprar tese de um setor específico, de um ativo que tem tanta sazonalidade. Então, os nossos veículos, como que a gente se posicionou sempre? São carteiras grandes, né? Então a gente traz fundos com mais de 20 hotéis. A gente já tem 3 veículos hoje mais ou menos nessa média, porque essa é a forma que você consegue diversificar e assim, obviamente, você está exposto à hotelaria, mas com uma carteira muito diversificada, não está sujeita só à particularidade de um ativo, de uma praça. É muito difícil você operar justamente sazonalidade desse setor. Se você tem uma praça que é mais dependente dos eventos que acontecem por ali, eventualmente você, por qualquer motivo, uma diferença estrutural da cidade, você para de receber aqueles eventos, você perde basicamente o ativo, né? Perfeito, e por isso que a nossa localização é muito concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a nossa carteira, em essência, grande parte dela é São Paulo, e os ativos mais trophy, né, de melhor qualidade, voltados para o AAA, Rio de Janeiro, obviamente uma questão também de destinação e perfil do público que frequenta esses hotéis. Sem dúvida. Agora, eu queria aproveitar, a gente está aqui falando sobre justamente esses ativos, digamos, que poderiam e deveriam ser comuns, mas tem esses desafios particulares. Então eu queria puxar aqui a pergunta para o Rui. Rui, eu sei que você está olhando fundos, ativos globais, ativos fora do Brasil para compor esses fundos imobiliários, que é uma iniciativa ainda também incipiente no Brasil. Conta um pouquinho de por que vocês foram buscar Europa para comprar imóveis e o que tem de desafio lá. Burocracia só tem aqui no Brasil? Boa pergunta. Vamos lá. Eu acho que uma oportunidade aqui é investir em moeda forte, não ficar exposto só ao real. Acho que é uma boa alternativa e por isso nós criamos essa plataforma aqui na Europa para investir em imobiliário, tá? Nós vemos lá, especialmente em Portugal, que é onde é a nossa maior exposição, é muito difícil aprovar. A aprovação é um tema e tem muita pessoa indo morar para Portugal. Então tem um déficit habitacional muito grande, ainda para mais em alta renda. Nós já fizemos 2 produtos desse tipo lá. Um que foi o Eden, que vendemos o preço metro quadrado mais caro da história de Portugal, já está 91% vendido, e agora estamos a lançar o Fazano em Portugal também aqui, que também estamos a iniciar as vendas, sempre num combo de mixed use, onde é 2/3 residencial e 1/3 hoteleiro, sempre no ultra luxo aqui que tem estado certo. E agora, o foco lá é desenvolvimento ou vocês têm pensado em montar ali fundos para renda imobiliária, dado que tem essa questão do déficit habitacional?
nós começámos com o desenvolvimento porque o retorno, é engraçado, em euro o retorno é aqueles 20 plus, tanto para desenvolvimento no Brasil como desenvolvimento na Europa, só que aí você está numa moeda forte, então o desenvolvimento torna-se atrativo nesses patamares. Para renda, nós também criámos uma plataforma junto com a turma do Renato Rico, que é o fundador da Alus, para explorar shopping centers lá, que também têm dado bastante sucesso aqui. Estamos a comprar incrivelmente em euro, a cap rates maiores, sem as transações aqui no Brasil. Agora, conta um pouquinho também. Você fica aqui no Brasil, né, Rui? Você leva tecnologia de Brasil, do jeito de pensar o fundo imobiliário, para quando você vai operar esse desenvolvimento lá? Sim, eu costumo dizer que eu aprendo aqui e exporto para lá. O mercado de capitais em Portugal e Espanha, que também estamos a lançar um fundo em Espanha agora de crédito, é muito incipiente. Existem os mega deals europeus, que aí é os grandes players acima de 100 milhões, que aí o deal tem muita concorrência. Tem os deals de pessoas físicas, mas o cheque entre 50 a 60 milhões é um cheque difícil de ter concorrência ali. E nós pegamos nesse nicho e estamos surfando essa oportunidade e trazendo essa tecnologia. E vocês têm, me explica um pouco da estrutura, vocês têm fundos sediados aqui no Brasil comprando os imóveis lá? Ou geralmente quando vocês fazem, vocês já montam a estrutura de compra lá e eventualmente você só investe aqui via FOF, por exemplo? É tudo lá. Tipo, a nossa estrutura é toda lá, porque nós compramos um banco no Luxemburgo, então conseguimos aqui o BTG oferecer essa plataforma, esse diferencial também. Muito bacana. Agora eu vou voltar aqui com o Crestano, porque um desafio que a gente teve aqui no mercado imobiliário, que a gente teve de fundos imobiliários, que a gente teve uma excelente capilaridade entre pessoas físicas nesse mercado. Mas quando a gente teve o boom de pessoas físicas, a gente viu alguns ciclos de mercado bastante pontuais, de nada tem a ver com o próprio produto, mas que afeta. Então a gente teve a pandemia, então a pessoa comprava, por exemplo, fundo de shopping, ficou vazio, o fundo laje corporativa ficou vazia. Aí depois passa isso, veio um boom de logística. Essa volatilidade às vezes poderia, digamos, espantar alguns investidores pessoa física. Como é que está a estabilização desse mercado e como está o panorama dos fundos imobiliários aqui no Brasil? A gente tem oportunidade, está um momento bacana para fundo imobiliário no Brasil? Boa pergunta, Felipe. O mercado nosso ele é cíclico, tá? O mercado, assim como a nossa economia no Brasil, ele é muito volátil, né? Muitos ciclos, né, de alto e baixo. Então a gente, como gestores de real estate, a gente opera muito a questão de compressão de cap rate, muito mais que em outros países, né, onde é menos volátil, né, essa questão de troca política para cá, uma agenda fiscal diferente da outra, abre muitas janelas para a gente operar isso entrando num preço e conseguindo o ciclo certo de juros vender. Você trouxe um ponto importante, você durante a pandemia teve alguns setores que foram mais sujeitos a uma restrição de fluxo, dentre eles destaco o shopping center, destaco hotelaria, que foram os que mais sofreram, onde não só não houve fluxo, como os empreendimentos demandaram investimentos, né? Enfim, ele não para, o empreendimento imobiliário é um organismo vivo que demanda capital, então você precisou, nesses dois setores, uma grande gestão de capital. Sim, corporativo também passou por isso naturalmente, mas vamos olhar um pouco o pós, né? E isso que é legal. Antes da pandemia, você tinha no Brasil, o queridinho do mercado era o fundo de shopping centers, né? Que era Tenant Mix, super diversificado, 95, 96% de ocupação, carteiras bem geridas, etc. Com o choque, quem cresceu, né? Quem cresceu foi o logístico por uma questão da transformação que o e-commerce promoveu, a vacância que fechou fortemente de 5 anos para cá, era 25, 26% de vacância no Parque Logístico Nacional, hoje é um dígito, esse parque dobrou de tamanho e mesmo assim a vacância era hoje muito baixa, ou seja, é um setor que vem crescendo muito forte. Shopping Center já recuperou muito bem, embora não conseguiu o posto que o logístico conseguiu. E o corporativo, a graça foi a seguinte, Felipe, durante a pandemia surgiu não vou falar mito, mas um receio que o home office ele ia substituir a modalidade de trabalho como a gente conhece hoje. E hoje, saindo já da pandemia, a gente percebe que não é isso. Na verdade, ele veio sim para coexistir e trazer sim produtividade para o meio de trabalho e para o empregador, num ambiente com juros elevados, onde você cortar custos obviamente, você consegue produzir muita eficiência, então você consegue fazer o quê? Terceirizar funções, cadeiras, cargos, terceirizar muita coisa, mas não as pessoas, o core, etc., muitas áreas estratégicas que você precisa
delas interagindo e transacionando. Então, a gente teve um susto com vacância em corporativo que bateu 25%, 26% em São Paulo, já caiu para casa de abaixo de 20%, então o setor está se recuperando. E no mercado de fundos imobiliários, a gente carece de um cara, que ainda não é uma coisa para agora, mas é para o médio e longo prazo, que é o seguinte: nos Estados Unidos, que é nosso grande referencial, você tem um setor que é o multifamily, que é a renda residencial, que representa 20% dos REITs lá fora. Lá fora é 1,6 tri de dólares a indústria de REITs, ou seja, é um PIB brasileiro, vai quase o PIB do Brasil, e você tem 20% disso, ou seja, quase um PIB colombiano, 40 bi de dólares, o multifamily, que é o melhor shop ratio, que são dezenas, milhares, né, centenas de milhares de pessoas mutuárias pagando, e aquele é um grande depositário de valor que te dá confiança, te dá tranquilidade de preservação do seu valor no tempo. No Brasil a gente ainda não tem essa peça, porque a conta ainda não fecha, do cap rate na compra do bem imóvel e no dividend yield, que é quando você vende no mercado de capitais, exatamente por essa simetria que você falou, que a pessoa física está buscando dividend yield, ela não está vendo o fundamento do metro quadrado, mas isso é uma evolução que um dia a nossa indústria, quem sabe, ela vai convergir. E como tem sido, você comentou sobre a evolução de vacância, e se vocês olham extremamente, especialmente, né, fundos de ativos de alta qualidade em regiões de mais baixa vacância. A gente teve em São Paulo, no fade-out da pandemia, uma concentração dos escritórios ali na Faria Lima, mas algumas áreas adjacentes, ali, eixo da Chucre Zaidan, Berrini, etc. e tal, mantiveram a vacância um pouco mais alta. Como está esse momento de mercado, se isso já se estabilizou e onde vocês têm olhado ativos com mais carinho? Felipe, o setor corporativo ele tem uma particularidade, isso não é só São Paulo, não é só Brasil. São Paulo, como centro financeiro brasileiro, ela concentra naturalmente 90% do parque corporativo e naturalmente os fundos imobiliários eles representam um pouco disso. Então, falar em fundo imobiliário corporativo é muito do que acontece na particularidade de São Paulo, capital, e alguma coisa de Rio de Janeiro também, capital. Existe uma particularidade na dinâmica do setor corporativo em qualquer praça. Ela nasce do centro, ela nasce exocêntrica e depois concêntrica. Ela vai se afastando, então o nosso setor corporativo ele começa ali no centro da cidade, na Sé, vai para Paulista, depois ele vem para Faria Lima, bate no Rio, ele desce para Chucre Zaidan. E aí ele começa a voltar, por quê? Porque começa a ficar muito caro, você não tem infraestrutura, você não tem transporte. E se a cidade ela não cresce de uma forma ordenada, organizada, é natural essa volta para onde existe essa infraestrutura. Então a Faria Lima teve muito essa função, foi o penúltimo eixo antes dela se deslocar para Chucre Zaidan. E ao chegar na Chucre Zaidan, o grande choque que teve de oferta de 2010 a 2015, ela não foi devidamente absorvida por alguns motivos, como a captação das empresas de 2005 a 2010, um grande número de IPOs, que acreditavam em Copa do Mundo, que tinha Olimpíadas, aquela coisa da Economist, decolando o crise vendedor, aquilo não aconteceu. 2015 a 2016, você teve uma crise, caiu quase 8% do PIB brasileiro, essas empresas capitalizadas entregaram muito corporativo e teve uma crise, então ali teve um susto no ritmo de absorção. E depois, infelizmente, a gente teve a pandemia que prolongou esse processo de absorção. O quadro que a gente está hoje é uma vacância que está caindo, como eu falei, caiu de 23%, 24% já para baixo de 20%, mas a gente está surgindo alguns eixos paralelos. A própria Rebouças é um eixo que, Pinheiros e Rebouças, né, você tem desde o Largo da Batata até toda a Rebouças são mais de 15 prédios recentes que saíram, que já está se pegando as locações mais recentes, 175, 200 reais o metro quadrado. Isso já é uma realidade na Rebouças. Então, enquanto você não tem, enquanto você ainda tem área vaga e você ainda consegue puxar valor de locação, você não tem novas entradas. E como você não tem novas entradas, a ocupação ela vai normalmente acontecer. A Chucre ela tem uma ótima qualidade e como ela é o grande bolsão onde você tem áreas contíguas, 5, 7 mil metros contíguos, ela ainda está absorvendo isso, é uma questão de tempo para se normalizar a ocupação em São Paulo. Agora falando em espaço e ocupação, eu vou puxar uma pergunta aqui para o Rui, porque você está fazendo desenvolvimento de altíssimo padrão em Europa, em que terreno é disputado. Se aqui é difícil achar terreno em São Paulo, o que dirá conseguir terreno na Europa? Como é que você tem feito isso? O que você tem buscado de oportunidades? Como você vai mesclando oportunidades de desenvolvimento greenfield e eventuais retrofits? Legal, ótima pergunta também. O que nós fizemos lá, primeiro nós trazemos sempre um player local. Assim, real estate é uma coisa muito local, você tem que ter sempre o parceiro certo, e é uma condição nossa, ter um parceiro local e que meta dinheiro nas mesmas condições que nós, ou seja, já está aqui um alinhamento de interesses interessante.
E aí, como nós temos preferido localizações super prime, as melhores esquinas, vamos dizer assim, de Portugal, o que nós temos vindo a encontrar, essas melhores esquinas já estão desenvolvidas. Então nós temos vindo a fazer retrofits, pegando hotéis antigos e reconvertendo eles, 2/3 em residencial, 1/3 em hotel, para fazer esse combo. E você comentou sobre montar essa estrutura de mixed user, né? Isso tem vindo para o Brasil também, mas como você consegue ver esse paralelo e como isso impacta diferente lá, se o pessoal já está mais acostumado a ter um mixed user lá na Europa? Não, lá até cria ainda mais valor, porque aqui no Brasil nós estamos habituados, por exemplo, ao porteiro. Na Europa não existe esse conceito de porteiro. Então, quando você chega com um produto que oferece serviços dentro do seu empreendimento, cria realmente valor. Quando você vê esses brand residents, na média, eles conseguem capturar entre 25% a 30% de acordo com a marca e de acordo com a região, a mais que o preço de mercado. Então, quando você oferece um produto desses, cria realmente valor para o comprador do imóvel final. Oh, maravilha. Poxa, Rui, Crestana, foi um prazer bater esse papo com vocês. Legal. Por mim, eu passaria aqui a Expert inteira, mas eu sei que eu tenho que liberar vocês também, para também continuar fechando negócios, mas queria mais uma vez agradecer, Crestana, a esse bate-papo e naturalmente agradecer a vocês que estão aqui acompanhando esse projeto de conexões de valor, essa parceria e promoção do Valor Pro para trazer essas conversas de bastidores, essas conversas de quem de fato faz o mercado acontecer para você, usuário do valor. Nós ficamos por aqui com essa conversa de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.